Olá, essa semana mais uma vez vamos estar lembrando da ressurreição do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro, que foi dado em comemoração para a nossa Páscoa. Só que a diferença do Cordeiro que nos foi dado em sacrifício para os cordeiros que eram dados na época de Israel, quando Deus estipulou a festa da Páscoa, é que o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, ele ressuscitou. E mais uma vez vamos falar sobre ressurreição, que está lá em Mateus, no capítulo 28. O capítulo 28 ele relata como as mulheres, Maria Madalena, Maria e Salomé, encontraram um sepulcro, né? Elas foram até lá e viram e quando chegaram, aconteceu um forte terremoto e dois anjos desceram do céu. E sentaram sobre a pedra que estava sobre o sepulcro. E os soldados, vendo isso, a palavra fala aqui que os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E hoje o estudo principal dessa palavra é a partir do versículo 11, do capítulo 28, versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. E eu vejo que ainda hoje existe dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Muitos que até defendem que são cristãos, que acreditam que Jesus foi uma boa pessoa, porém não consideram ele como sendo Deus na terra e nem que ele ressuscitou. Então a própria Bíblia explica e já diz que haveriam rumores que diriam que Jesus realmente foi uma farsa, né? E o que eu entendo é que a psicologia, a própria história moral, a história humana, nos mostra que a mentira não tem vida longa. Em Provérbios fala que os lábios verdadeiros, quem diz a verdade dura para sempre, mas os lábios mentirosos não têm vida longa. Então, eu entendo que quando defendemos a versão de que Jesus não ressuscitou, acabamos negando o evangelho por um todo. Não tem como você aceitar meias verdades. Ou você acredita que Jesus realmente morreu na sexta-feira e ressuscitou no terceiro dia, ou você não acredita em nada do que foi pregado no evangelho de Cristo. Temos que ter o foco que Jesus, ele hoje vive. Muitos vivem uma religião onde pensam, porque eu não faço mal, porque eu sou bonzinho, porque eu ajudo as pessoas. Isso eu entendi que, Jesus ajudava os outros, eu também devo ajudar. Então eu posso não crer que Jesus ressuscitou, mas eu sabia que ele era um bom homem. Isso não vai servir de nada perante ao que o próprio Jesus veio pregar na terra. Quando Davi fala, em Salmo 51, que Deus não quer sacrifícios e nem holocaustos, mas sim um coração contrito e quebrantado, aí entendemos que um coração contrito e quebrantado, que significa um coração arrependido, que se arrepende das falhas que comete, mas que admite que há um Deus, sim, na terra, nos céus e na terra, né, que nos dirige através do Espírito Santo, que a história de Jesus foi verídica por inteira. Não tem como você acreditar em meia história. Ou você crê que Jesus ele nasceu de Maria de uma forma santa, através do Espírito Santo, que ele viveu nessa terra por 33 anos, que ele foi entregue, foi morto pelos nossos pecados, mas sim ele ressuscitou. Isso você deve ter como uma certeza, uma convicção plena. Se você defende que é cristão, você tem que ter isso como convicção plena que Cristo sim ressuscitou e ele vive. E que por mais que a mentira tente tirar a sua certeza, seu foco, que você medite mais no que a palavra diz, no que o verdadeiro evangelho diz, porque muitas pessoas vivem pregando aquilo que pensam e não aquilo que está escrito, aquilo que a própria história conta. Que você possa
entender que a verdade dura para sempre e que a mentira tem vida curta.